Venha mergulhar comigo sob as águas do Sena. Sim, o sagrado Sena. E tu vai ver o que tu vai encontrar lá. Talvez até um tubarão branco. As águas sagradas do Sena. É isso que interessa. Eu vou te convidar para esse passeio fluvial desde as nascentes do Sena até a Foz, nessa série espetacular sobre as Olimpíadas que você não encontra em nenhum outro canal, que você não encontra em nenhum outro lugar, porque ela mergulha nas mais profundas raízes, não apenas das Olimpíadas, mas da própria Paris. Sabe o que quer dizer Sena? Não, claro que tu não sabe o que quer dizer Sena, mas eu te explico o que quer dizer Sena. Sena, o nome originalmente vem de uma deusa, da deusa do rio, que se chamava Secana. Secana era uma deusa do panteão celta. Os celtas sacralizaram esse rio, especialmente a fonte dele, a nascente dele, que se chama Seine-sur-Sorce. Ela fica a 295 quilômetros do centro de Paris, e é lá que numa caverna calcária brotam as águas sagradas do Sena, e que foram sacralizadas pelos celtas, que criaram essa deusa Secana, que daria origem um tempo depois a uma tribo gaulesa das mais irredutíveis. Nem tanto, mas a mitologia é mais legal dizendo que eram gauleses irredutíveis, embora tenham sido reduzidos pelos romanos, os secanos. Os secanos foram mencionados pelo Júlio César no seu livro fabuloso, As Guerras da Gália, né? Aquele texto que o lançou como o Júlio César, né? Eles eram originários ali das montanhas de Jura. As montanhas de Jura são uma cordilheira subalpina, né, que ficava na divisa entre a França e a Suíça, e os secanos dominavam um estreito vale que ligava o rio Reno ao lago Geneve. Tinha que passar por ali, e para passar por ali tinha que enfrentar os secanos. Mas os secanos também se estabeleceram ao redor dessa fonte sagrada do Sena, Source Seine, se chama assim até hoje, fica pertinho de Dijon. Dijon não tem só mostarda, Dijon tem também essa fonte, fica a 35 quilômetros a noroeste de Dijon, né? E ali brota o Sena. E as águas não apenas eram sagradas, como eram curativas. Havia um santuário dedicado à Secana, na qual as pessoas iam e tentavam se curar de uma série de doenças de pele, doenças ósseas, e a fonte de fato curava, né? Foram encontrados ali uma série de ex-votos, sabe? Ex-votos são aqueles desejos que você faz dizendo que foi curado ou pedindo a cura, e eles estão até hoje em grande profusão no Museu Arqueológico de Dijon. Eu os vi, visitei Dijon, vi que no museu tinha isso, e aí me dirigi 35 quilômetros depois dali na fabulosa, na incrível fonte do Sena, onde ainda existe hoje uma estátua de bronze com a deusa Secana em cima de um barquinho. Essa estátua é de 1864, mas se baseia numa antiga estátua secana, né? Dos secanos, né? Então é realmente inacreditável que esse rio, o Sena, que tem 777 quilômetros de extensão, desde essa nascente até a sua foz em Honfleur, lá na Normandia, né? A nascente é em Borgonha, né? Na localidade, no município, digamos assim, de Borgonha, na região de Borgonha, e vai até a região da Normandia, né? O Sena é um rio milenar, evidentemente. O Sena ele está no mesmo curso, praticamente igual, desde pelo menos 14 mil anos, embora os humanos já habitem as suas redondezas, as suas margens, desde pelo menos 25 mil anos atrás. O rio já nasceu, brotou ali há mais de 1 milhão de anos. É legal, né, a gente saber que todos os rios estavam aqui muito antes da chegada dos humanos,
né, que não apenas tentaram domá-los, no caso de Paris até de certa forma foi domado mesmo, né, porque Paris, que nasceu e existe única e exclusivamente por causa do Sena, né, porque quando os romanos chegam ali e encontram vivendo na Ilha de Cité, né, que é uma das ilhas mais lindas, hoje em dia totalmente urbanizada e lindíssima, bem no coração de Paris, bem no meio do Sena, eles encontram ali a tribo dos parises, e os parises viviam justamente em função do Sena, né? Era um alagadiço pantanoso que acabou sendo drenado, a primeira ponte, né? Só em Paris, 13 quilômetros da cidade de Paris é ocupada, atravessada pelo rio Sena, né? Existem cerca de 60 pontes. A mais antiga dessas pontes, a Petit Pont, foi feita justamente pelos romanos, né? No século I a.C., ligando a Ilha de Cité ao Rive Gauche, né? ao lado esquerdo, a margem esquerda do rio. Essa ponte foi feita pelos romanos, que depois fizeram mais 3 ou 4 outras pontes, né, dando início a essa construção dessas incríveis pontes de Paris, né? E claro que eu estou falando tudo isso por quê? Porque a prova de triatlon, né, feminino e masculino, foi disputada hoje, né, nas águas do Sena, 1.500 metros, os nadadores nadaram ali, a prova foi adiada, teria sido ontem, foi transferida para hoje porque o rio estava cheio de cocô, embora os franceses tenham gasto 7 bilhões de reais na tentativa de poluição desse rio, que eles mesmos poluíram, assim como os humanos poluíram praticamente todos os rios nos quais metem seus pés e suas mãos, às vezes trocando os pés pelas mãos, né? Mas o que interessa especificamente é essa fonte, essa nascente mágica desse rio mágico, né? Até o século I, II, depois de Cristo, esse santuário era basicamente um santuário pagão. Foi no século IV da era cristã que o imperador Teodósio I teve a péssima, horrorosa ideia de destruir o templo pagão que existia ali, e o Império Romano, já tendo adotado o cristianismo, cedeu essa fonte para uma sociedade religiosa cristã. E claro que aí se inicia os horrores que hoje cercam o rio Sena e fizeram com que ali surgisse um tubarão. Claro, um tubarão que devorou os atletas que participaram do triatlon. Pelo menos de acordo com o filme maravilhoso, debochado, instigante, divertido e trash, que é o filme que eu te recomendo a ver, sabendo que é uma bobagem, sabendo que se bem que não é tão bobagem assim, né, porque tem várias camadas de ironia e deboche nessa obra de um tal professor Xavier Gen, Xavier com X, G-E-N-S, não sei como é que se pronuncia, né? E o filme conta a história desse tubarão que é pesquisado por uma bióloga lá. Não é nem um tubarão, é uma tubaroa. O bom é que é uma tubaroa fêmea, agressiva, que entra pelo Sena. Ela começa a ser pesquisada por essa bióloga lá no Pacífico Sul, mas ela vem perseguindo a bióloga e entra rio Sena dentro durante as Olimpíadas e devora os atletas do triatlon. Não vou dar mais spoiler, não é exatamente assim, mas é assim. É um filme muito divertido e que dá a ideia de que a poluição do Sena e a destruição de um rio outrora sagrado, né, vai ter o seu custo. Paris só existe por causa do Sena, assim como Porto Alegre só existe por causa do Guaíba, que está ali, ó, embora o Guaíba seja um lago, assim como São Paulo só existe por causa do Anhangabaú e do Tamanduateí, que se uniam e desaguavam no Tietê, o Tietê, antigo Anhambi, Rio das Anhumas, Rio das Perdizes, né? E o Jeribatiba, Rio dos Pinheiros,
né, só entram na história de São Paulo muito posterior, muito não, mas assim, uns 80 anos depois da fundação de São Paulo. São Paulo foi fundada ali no Triângulo Histórico, justamente porque o Anhangabaú, o rio do Anhangá, era um rio sagrado. No Rio de Janeiro existia o Rio da Carioca, existia não, existe, né, só que está ali poluído. Inclusive eu fiz um episódio sensacional sobre o Rio da Carioca, que vai estrear em novembro no History Channel, nessa série que eu já falei várias vezes aqui, chamada B de Brasil, onde a gente conta a história do Rio Carioca, que segundo a mitologia tupinambá dava virilidade aos homens e beleza às mulheres. As águas sagradas do Rio Carioca, hoje poluídas, hoje canalizadas. As águas do Rio Anhangabaú, também sacralizado pelos tupiniquim. Só o xamã podia descer no Vale do Anhangabaú, já falei isso várias vezes, é inacreditável que as pessoas pouco saibam sobre isso, né? O Rio Anhangabaú está totalmente canalizado debaixo da Avenida 9 de Julho, né? Nem existe, nem se pode mais ver o Rio Anhangabaú, que nascia lá no topo do Caaguaçu, como se chamava a Grande Mata, onde hoje passa a Avenida Paulista, né? O Londres só existe por causa do Tamisa, que era podre, e hoje inclusive tem até salmão, está mais limpo que o Sena, né? Lisboa só existe por causa do Tejo, Sevilha só existe por causa do Guadalquivir. O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Como disse o Heródoto, né, o pai da história, o historiador grego que visitou o Egito, né, a civilização nasceu no entre vales do Tigre e do Eufrates, na antiga Babilônia, né, hoje Iraque. Né? A humanidade deve a sua existência aos rios. Os rios foram sacralizados em toda a pré-história e a Idade Antiga, para hoje, depois especialmente da Revolução Industrial, virarem esgotos a céu aberto. O Sena não é um esgoto a céu aberto, porque na verdade eu preciso te confessar que estou fazendo esse post justamente para me exibir. Não para me exibir esse extraordinário conhecimento que eu verto aqui como se fosse uma fonte perene, sempre brotando com informações e conhecimentos, mas para exibir os meus dotes atléticos, porque eu mergulhei no Sena. É uma história espetacular. Eu saí do hotel, aliás, o hotel onde ficava o Rimbaud. Eu fiquei no hotel onde ficava o Rimbaud, no quarto onde ficava o Arthur Rimbaud, eu e a minha mulher, acho que em 2009, ali na Praça de Sorbonne, e saí a pé com ela, disse, vamos visitar o Sena. Ela disse, mas nós já vimos o Sena 10 vezes. Eu digo, mas hoje é uma visita especial. Cheguei na beira do rio, saí de sunga branca, não era branca, saí de sunga do hotel por baixo, ela não viu, chegamos na beira do rio e eu disse, vou provar o meu amor para você. Ela disse, mas tu já provou tantas vezes, mas essa será uma prova especial. Despi-me, desnudei-me, infelizmente não de corpo inteiro, mantive a sunga branca e tchoplaf, me joguei no Sena, assim como me joguei no Tamisa, assim como me joguei no Tejo, assim como me joguei em todos os rios sagrados que pude, menos no Anhangabaú, que não existe mais, menos no Tietê, que é impossível também, menos no Pinheiros e menos ainda no Arroio da Areia, no Ibicuiretã, o arroio que corre sobre a areia, que deu origem à maravilhosa lenda da indígena Ubirici, né, que é uma indígena que teria perdido um campeonato de arco e flecha aqui em Porto Alegre, disputado entre o Tapimirim e o Tapiaçu, a tribo pequena, a aldeia pequena e a aldeia grande ficava no topo do Morro Santa Teresa, e a aldeia Tapimirim pequena ficava às margens do Gravataí, e teria havido um concurso de arco e flecha, uma balela, né? Até porque as mulheres a elas não era concedido o direito de tocar e de disparar as flechas, mas na lenda a Ubirici e uma concorrente em busca do coração de um grande guerreiro disputam esse torneio de arco e flecha. A Ubirici perde, se senta ao pé de uma grande figueira, que havia muitas delas ali no Jardim Itu, chama hoje Jardim Itu, quem conhece Porto Alegre sabe, nas nascentes do arroio que corre sobre a areia, no Passo da Areia, e aí chora, e das lágrimas delas nasce
o arroio que corre sobre a areia, Ibicuiretã, que quer dizer isso, né, que é um esgoto, hoje é um esgoto, inclusive foi ali devastado pelo Shopping Center Iguatemi, quando ele se instalou em Porto Alegre, sei lá, em 89, sei lá, não, 85, sei lá, não interessa, esse canal não é feito a precisão, né? Mas foi mais ou menos ali na década de 80, meados da década de 80, e tudo isso é revelador do quê? Revelador do quanto esses rios e lagos, às vezes, se voltam e se vingam, não precisa só de um tubarão para se vingar, né? E eu acho que eu cheguei a falar do Ibicuiretã durante as enchentes que atingiram Porto Alegre. Enchentes que atingiram Paris muitas vezes também, né? Há registro de enchentes em Paris no ano de 328, no ano de 597, no ano de 1320, e a grande, enorme, há uma outra, acho que eu anotei aqui em algum lugar, deixa eu ver, no ano de 1280, uma grande enchente em 1296, e uma enchente monumental quando o Sena subiu 10 metros subiu o Sena em 1910. A enchente se deu de 20 de janeiro a 28 de janeiro, foi uma das mais devastadoras enchentes da história de Paris. 10 metros subiu o rio, passou por cima das pontes, desalojou muita gente, e então a Comuna de Paris, né, a Prefeitura de Paris, iniciou a construção de uma série de eclusas e represas e um projeto de canalização do rio. Quem conhece Paris sabe que o Sena é todo canalizado, né? Sempre foi um rio temperamental, sempre foi um rio que vazava, né? O próprio bairro do Marais era um pântano, né? O Júlio César descreve especificamente a região do Marais como sendo um pântano praticamente intransponível, por isso que os Parisi, essa tribo, vivia protegida na ilha de Cité, porque de um lado tinha um pântano, de outro lado tinha as barrancas do Rive Gauche, né? Era um lugar muito estratégico, né? E os Parisi, claro, eram inimigos dos Secana, né? E os Secanas, que não eram sacanas, cultuavam a deusa Secana, que é a deusa do Sena. Não é muito espetacular? E a fonte era sagrada e curativa. Há registros históricos de muitas curas feitas por essas águas medicinais, que não eram águas termais, mas que eram águas de uma pureza tão inacreditável, tipo as águas da fonte de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. Tem a igreja de Santa Luzia, no coração do Rio de Janeiro, perto ali da Avenida Rio Branco, né? Que era uma fonte que ainda no tempo do Dom João VI, curava doenças dos olhos. E aí fizeram uma igreja em cima da fonte, e a fonte secou. É a igreja de Santa Luzia. Não é inacreditável? A fonte da saudade, do lado, que ainda tem esse nome, do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, era outra fonte de água curativa, né? As águas sempre curaram, as águas sempre purificaram, as águas sempre levaram os humanos a ter contato com o cosmos. A não ser, é claro, quando os humanos, essa raça que deu errada, vem e as destrói, as seca, as polui, né? O Rio Sena inspirou muitos pintores, muitos poetas, né? Tem muita literatura feita em torno do Rio Sena, mas tu acha que interessa mais a literatura ou a sacralização? São águas sagradas que hoje ainda tem um monte de cocô. Talvez algum dia deixem de ter. Então hoje teve a prova do triatlon, os atletas brasileiros e atletas do resto do mundo reclamaram muito de que eles não puderam fazer o reconhecimento desses 1.500 metros, eles não sabiam onde é que ficava direito a boia, onde se dava o retorno, né? O Brasil não foi mal no triatlon, até que foi bem, né? Ficou em 10º lugar lá, sei lá, também não interessa, eu tô falando do Sena, né? E, cara, teria muito mais coisas para falar do Sena, até porque nas margens do Sena, em Rouen, se fez o primeiro show brasileiro na Europa.
Sim. Os comerciantes de Wuhan que exploravam o pau-brasil, né? Desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, que eles ignoravam, né? Tem até a frase fabulosa do rei Francisco I, pronunciada muito provavelmente no Louvre, que é onde ele morava, né? Ele morava no Louvre, Francisco I. E ele disse: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo, se referindo ao Tratado de Tordesilhas. Se me mostrarem essa cláusula, eu aceito esse tratado, senão não. Então, os comerciantes de Honfleur, de Wuhan, da outra cidade ali, que eu me esqueci o nome, perto de Wuhan, cidade alemã, Dieppe, né? E eles vinham para o Brasil explorar o pau-brasil. Tinha muitos indígenas brasileiros vivendo em Dieppe, especialmente no castelo do Jean Angot, que era o grande financista dessas expedições, né, que tinha serventes indígenas, fazia festas incríveis com os indígenas brasileiros pelados, desfilando por lá. Ali, em outubro de 1551, se deu a Festa Brasileira em Wuhan, na qual eles levaram vários indígenas do Brasil, especialmente da tribo Tabajara, e eles pelados transavam na rede, faziam seus jogos de guerra, até que acharam que não era brincadeira e começaram a guerrear de verdade, botaram fogo numas árvores lá e tal, nas margens do Sena. Portanto, o Sena está ligado aos indígenas brasileiros, que, como eu já falei num outro post, se concorressem nas Olimpíadas, iam levar tudo. Em natação, em canoagem, né? Então, essa é a história do Sena. Se você for a Paris, lembre-se que está nas margens de um rio sagrado, em um rio que tem mais de 1 milhão de anos, num rio com o qual os humanos convivem há 20 mil anos, que há 14 mil anos tem mais ou menos o mesmo curso, a não ser onde foi evidentemente canalizado, mas foi canalizado no seu leito. O rio Sena tem uma média de profundidade entre 4 e 6 metros, não é um rio muito profundo se comparado com os rios amazônicos, é claro, né? É um rio com 777 quilômetros, né? É um rio que moldou a história da Europa, que moldou a história de Paris. Paris só existe por causa do Sena. Mas se você quiser saber mesmo a real natureza do Sena, veja o filme Sob as Águas do Sena, na qual uma tubaroa vingadora vem se vingar da poluição, da devastação e da dessacralização desse rio. Aliás, quando a Revolução Francesa tomou o poder, com seu golpe de sangue, guilhotina e decapitação, o governo revolucionário acabou com todos os nomes religiosos. Então, a Seine-Source, né, que era a nascente do Sena, passou a se chamar Saint-Germain de Seine-Source. Chamava-se assim desde o imperador Teodósio lá, desde que virou cristã. E eles acabaram com esse nome e a localidade se chama até hoje apenas Seine-Source. E o mais louco é que a prefeitura de Paris adquiriu essa área e, embora fique em Dijon, né, pertence o parque onde o rio brota, borbulhante e mágico, né, nessa caverna calcária, com essa escultura que eu falei, pertence à comunidade de Paris. E a gente espera que, se o rio Sena pertence à comunidade de Paris, eles tratem ele com mais dignidade e decência, para que Eduardo Bueno, na próxima vez, em vez de mergulhar e ficar apenas 3 minutos lá, possa fazer 1.500 metros nadando nas águas sagradas da deusa Secana. Agora me diz, onde é que tu encontra posts sobre a Olimpíada nesse nível? 6 metros de profundidade? Em nenhum lugar. Até a próxima. É isso aí, valeu.